amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexões dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que o Divino Mestre abençoe a todos os lares nesse momento, a todos que estão nos assistindo, e que acima de tudo possamos aprender um pouco mais de seus ensinamentos. Bom, no tema de hoje, na intimidade do ser, é a proposta aí para as reflexões, baseado num texto que está no capítulo 89 do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, que vai tratar de uma passagem que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Mas antes de adentrarmos aí ao texto, vamos falar um pouco sobre a carta, só para a gente ter uma ideia do que a gente tem hoje com relação ao que a história coloca para a gente, dessa carta, quando foi escrita, o tema, alguma coisa assim. A gente sabe que sempre tem dúvidas, a pessoa sempre fica com dúvida com relação à autoria, ao local, à época, mas o que a gente tem são algumas evidências aí que a grande maioria acaba por aceitar, Então ela é uma carta aí redigida, à igreja, os cristãos ali do início, do cristianismo, situada aí em Colossos, uma cidade na região atual da Turquia. A ideia é que ela foi escrita mais ou menos 60 depois de Cristo, e o entendimento é que nessa época Paulo estava preso em Roma. Então é uma carta aí que ele escreveu na prisão. Há um certo entendimento com relação à proximidade dessa carta, com carta a Filemon e aos Efésios. Então, alguns historiadores colocam aí que elas foram escritas em sequência, e também tem alguma evidência por conta delas terem sido enviadas juntas aí por Tíquico e Onésimo, que eram ali colaboradores de Paulo à época. Então, pela proximidade ali dos temas, de como essas cartas foram escritas, e também por essa entrega que ocorreu. O conteúdo da carta ela acaba abordando a questão da supremacia e a plena suficiência de Cristo. Então, o que acontecia lá em Colossos? O pessoal estava ali misturando um pouco os ensinamentos que o Paulo havia levado àquela comunidade com outras religiões que o pessoal seguia. Então, começou a ter uma mistura muito grande. Então, Paulo escreve essa carta lembrando dessa supremacia e plena suficiência do Cristo. Então, trazendo o pessoal para algo diferente mesmo, que eles seguissem os seus ensinamentos ali conforme ele havia deixado. Então, os assuntos aí mais relevantes da carta, a pessoa e a obra de Jesus, a advertência acerca das heresias e falsas doutrinas. Então, por conta dessa mistura que eu falei, Paulo ele adverte com relação a isso, cuidado com essas falsas doutrinas e as heresias ali que estavam sendo cometidas, e pedindo ali a união daquele cristão inicial ali com Cristo, trazendo a ideia do foco principal, que é Jesus, e que eles abandonassem essas outras falsas doutrinas aí, como Paulo coloca. Então, é uma carta bem interessante, traz muitos ensinamentos aí pra gente. No capítulo 3, versículo 12, que é o versículo aí do estudo, o Paulo escreve assim, vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, o Paulo ele faz uma exortação, né, quando ele fala assim, como eleitos de Deus, né, santos e amados, ele está falando desse pessoal que está iniciando nesse trabalho, né? Então é um pessoal ali que, né, como eleito de Deus, né, ele começa, né, a trabalhar em prol dessa nova comunidade cristã, né, e daí ele chama, né, todo esse pessoal para que eles se revestem de entranhas, né, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, ou seja, ele pede para que aquele sentimento, né, aquela qualidade, ela possa se desenvolver no seu interior, né? E daí o convite é para que, né, não só em ações e palavras, né, mas também, né, em pensamento, né? Então ele pede aí, né, uma sequência de qualidades. A primeira ideia que eu tive foi buscar, né, todas essas 5 palavras aí no dicionário, para a gente ter uma ideia, né, do que elas representam. E daí eu tive um insight de estar relacionando ela com as bem-aventuranças, né, com algumas das bem-aventuranças que estão lá no capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus, bem no início aí do Sermão da Montanha, né? Então, misericórdia, indivíduo que possui a capacidade de perdoar as ofensas, né? Então ele está pedindo para que os irmãos possam desenvolver isso, né, no seu interior. Então isso aí fica a reflexão para a gente, né, que a gente possa também, né, seguir essas palavras aqui do Paulo e trazer isso para a gente, né? Então essa é a reflexão, que a gente possa primeiramente aí, né, desenvolver essa misericórdia, né, possuir essa capacidade de perdoar as ofensas, né? Bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, né? B, benignidade, particularidade de afável, indulgente, que perdoa com facilidade, bondade, né? Aí eu coloquei né, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, né, quem é afável, bom, né, indulgente, né, tem o coração limpo, né? E daí, quem tem o coração limpo, né, verá a Deus. Humildade, qualidade de quem tem consciência das suas limitações. Modéstia, né? Interessante, né, o que o dicionário tem consciência das suas limitações. É interessante isso aqui porque quando a gente tem consciência, né, de nossas limitações, é o primeiro passo para que a gente consiga, né, melhorar isso, né, mudar isso, transformar isso. Se eu desconheço, né, a minha limitação, eu não consigo trabalhar isso dentro de mim. E daí vem o ensinamento lá da Grécia Antiga, né, conhece a ti mesmo. Então é isso, né, eu me conhecendo, eu sabendo das minhas limitações, eu consigo, né, trabalhar isso dentro de mim. Né, isso é humildade. Né, a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito aí, ele remete a uma ideia de humildade. Mansidão, né, que possui o gênio brando, de temperamento fácil, meiguice, né, amenidade. A bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E longanimidade, né, qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Ou seja, aquele que aceita a adversidade, ele entende, né, que na adversidade alguma lei divina está sendo aplicada ali. Né? E a partir daquele momento a oportunidade de redenção, né, de suas faltas. Então, perseguição por causa da justiça é essa, é uma justiça divina. Né? Então, quando eu preciso, né, resgatar algo, a justiça divina ela age sobre mim, e daí eu sou bem-aventurado, né, porque a partir daquele momento eu tenho a oportunidade de estar, né, reparando, né, algum mal do passado. Né? Bom, uma análise interessante que a gente pode fazer dessas bem-aventuranças é que, assim, a grande maioria delas,
há um verbo no futuro, né? Então ele coloca ali a primeira, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então está falando de algo que vai acontecer. Depois ele fala, né, que os bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ou seja, algo que vai acontecer também. Depois os bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Mas em duas aí o verbo é no presente, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então olha só que interessante, né? Então quando a gente trabalha a nossa humildade, né? Ou seja, pobre de espírito, a gente já está no reino dos céus. É muito interessante isso. É uma situação presente, né? Quando né? Deles é o reino dos céus. E quando a justiça também, né? Quando a gente está, né, sofrendo aí por conta dessa justiça, né, sofrendo perseguição, aquilo que eu falei, né, da gente estar resgatando algo, e se a gente, né, trabalha isso de uma forma positiva, né, deles, né, porque deles é o reino dos céus, também está no presente, né, também está no presente aí. Então é interessante fazer essa análise aí dos tempos verbais, né, porque começa a remeter a algo assim que pode acontecer, que vai acontecer, como algo que já é presente, né? Então é interessante essa análise. Bom, no texto de Emmanuel, ele começa assim, né? Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira, né? Olha, não basta apreciar, né, os sentimentos, né? Olhar e achar bonito aquilo, né? Falar, nossa, isso aqui é muito bonito, essa palavra é muito bonita, né? É indispensável revestirmos-nos deles, olha só. Que a gente, né, traz isso para o nosso interior, que a gente vivencie isso, né? Os apóstolos não se referem a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é cerebração, atividade cerebral, ou seja, relacionada ao intelecto, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação, né? Então, assim, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente, né, conhece sobre os ensinamentos superiores, mais a gente vai sendo convidado, né, pela espiritualidade superior para que a gente participe da obra divina, né? Para que a gente colabore, né, com aqueles que estão atrás nesse caminho, né? Atrás no sentido evolutivo, né, que ainda não adquiriram esse entendimento, né? E daí a gente precisa revestir, né, cada vez mais, né, o nosso interior dessas qualidades, e que essas qualidades vão, né, se dilatando aí ao longo do tempo, né? Então é isso que ele está colocando aqui para a gente, né? Então, e é muito interessante que ele fala assim, é naturalmente eleito para administrar a orientação. É natural da vida isso, né? Assim como a gente cresce e depois a gente tem os filhos, por exemplo, a gente tem o filho porque a gente tem capacidade de estar, né, ajudando, né, na criação dele, né? Porque senão a gente não teria, né? Então, na questão espiritual é a mesma coisa, né? A gente vai avançando, a gente vai adquirindo conhecimento e daqui a pouco, naturalmente, eu estou, né, ajudando, eu estou orientando os irmãos que estão nessa jornada aí comigo, né? E para isso eu preciso cada vez mais desenvolver, né, essas qualidades aí que o Paulo coloca, né? Então, às vezes a gente, né, busca o entendimento, busca como fazer, né? Eu acho muito interessante as análises, né, que o Emmanuel faz do Paulo, há uma relação muito grande, né, entre os dois, porque mostra um caminho mesmo, né, de uma forma bem direta, né, o que eu devo fazer, né, o que eu tenho que fazer, né? Então, se eu estou nessa jornada e eu estou naturalmente ali começando a orientar, começando a ajudar, começando a colaborar, é necessário que eu dilate esses sentimentos, né, como ele colocou ali no início. Bom, Emmanuel ele fala, né,
Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, né, que não se limita à fraseologia brilhante. Né? Olha que interessante. Né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Você, naturalmente, você, né, adquire aí uma bagagem, né, vem, né, crescendo espiritualmente, e daqui a pouco, quando ele coloca, né, você é indicado a proteger os interesses espirituais dos seus irmãos na jornada evolutiva. Né? Então isso é natural da vida. Aí ele fala, no entanto, é preciso encarecer o testemunho. Né? Olha que interessante. Dar o testemunho é vivenciar, né? É ser aquilo que você fala, aquilo que você pensa. É você, né, traduzir em ações, né, tudo isso que você vem, né, falando, né? Porque ele fala de fraseologia, né? Então eu estou falando, eu estou comentando, mas se, né, na prática do meu dia a dia eu não faço isso, né, é um problema grande para mim isso aí, né? Porque eu deixo de observar, eu deixo de dar o meu testemunho acerca dos ensinamentos. Né? Então, mais importante, né, do que a gente entender, mais importante não, mas seria uma sequência, né, uma sequência lógica, digamos, né? É tão importante quanto, né, melhor, do que conhecer é fazer, é colocar em prática, né? Por isso que o Cristo ele fazia. Então ele falava, ele dava o ensinamento, mas quando aparecia a oportunidade, ele dava o testemunho do Pai. Né? Ele seguia a lei, né, conforme ele falava para a gente. Né? Aí ele, como o Emmanuel coloca, né, imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, né, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Né? Não é isso, é trazer para dentro da gente mesmo. É interiorizar isso de uma forma bem firme. Né? É para que eu tenha certeza de que aquilo é certo mesmo. Porque se eu tenho alguma dúvida, né, eu abro brechas, né, para os nossos irmãos mais infelizes. Né? Então, todo cristão que começa no trabalho, ele vai ser assediado para que aquilo não dê certo. Né? Os nossos inimigos aí do pretérito, né? São vários aí que não querem o nosso sucesso. E daí a gente precisa de firmeza, né, para poder seguir nesse caminho. Né? Quando ele fala entranhas de misericórdia, é isso, né, dentro do meu interior, para que isso seja, né, firme, né, como Jesus falou, né, que a gente construa isso sobre a rocha, né, não sobre a areia, para poder desmoronar. Né? E daí a gente precisa de firmeza espiritual, de vontade realmente verdadeira, né, de estar seguindo, porque é um caminho assim que ele não tem meio termo. Né? Como é colocado, né, a senda estreita. A senda é um caminho estreito. Né? Como aqueles trilhos que a gente tem quando a gente vai na cachoeira, né, vai fazer alguma trilha, ela é bem estreitinha, né? Se a gente sair um pouquinho dela ali, é um risco da gente cair, da gente tropeçar, da gente machucar, da gente, né, arranhar em espinho, em galhos. Então é isso. Aquela senda ela é estreitinha, mas ela te leva, né, aonde você está querendo ir. Na vida espiritual é mais ou menos assim, né? Quando a gente tenta desviar dessa senda, né, buscando aí os nossos interesses, né, onde o nosso egoísmo, o nosso orgulho acaba atuando, a gente meio que sai desse caminho. E sair do caminho é se machucar, e daí eu preciso voltar. Né? Então, além do trajeto de ida, né, quando a gente sai do caminho, tem o trajeto de volta, né? E daí vem o resgate. Então, por isso que o resgate é necessário, né? É que eu estou voltando para o caminho. Né? Então, isso faz parte também da nossa jornada. Bom, Emmanuel coloca, né? O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Né? Olha só o que ele está falando. Então, para a gente, né, não devolver o mal com o mal, né? Para que a gente possa devolver o mal com o bem, mais um ensinamento ali de Jesus. Né? O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Né? Como é que eu vou combater o orgulho? Com humildade. Né? Então a gente tem sempre que pensar nessas qualidades, né? Que eu não, né, devolvo aí pedra com pedra. Né?
sem espírito fraternal é imprescindível quebrar o escuro estilete do egoísmo, né? Então, como é que eu trato do meu egoísmo? Sendo fraterno. Como é que eu trato do meu orgulho? Sendo humilde. O mal que há em mim, como é que eu faço? Vivendo bem, né? Então, esse é o caminho, essa é a proposta, né, que nos é colocada. Emmanuel fala, né, é necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Olha a senda aí, né, o caminho estreito, né? Então, ou seja, quando eu começo, né, a interiorizar esses sentimentos, essas qualidades, além de, né, de eu trazer isso, né, para dentro de mim, é necessário dilatar isso ao longo do tempo, né, que eu vou dilatando, que eu vou fazendo com que isso cresça cada vez mais, né? E isso é evoluir, né? Ele fala, de modo a avançarmos, né, vitoriosamente na senda da ascensão, né? Então, primeiro eu entendo, depois eu começo a colocar em prática, vou interiorizando, né, o sentimento, e depois eu vou dilatando isso, né? Eu vou aumentando isso cada vez mais. Como é que eu dilato isso? Fazendo aquilo, né, que você entendeu, né, da forma como a lei, né, o ensinamento é colocado aqui pra gente, né? Então daí o título, né, na intimidade do ser, né? Então é uma conquista própria, né? É uma vitória interior que a gente tem, né? Não de uma vitória sobre os outros, né, mas de uma vitória sobre nós mesmos, né? A gente consiga melhorar e transformar aquilo que a gente tem, né? Porque tudo aquilo que a gente tem é divino, a gente só precisa transformar e sublimar isso ao longo do tempo, né? Que eu viva, né, de forma fraterna, né, buscando sempre a melhoria, né, desses sentimentos. Bom, Emmanuel vai finalizando, né? Os espiritistas sinceros, né? Olha, sinceros, né? Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Então, ou seja, eu vou entender o que ele está falando, eu vou compreender, né? Eu vou enxergar beleza naquilo que ele está falando, ou seja, eu vou, né, encontrar luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, né, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, né, segundo o seu modo de entender, né? Então ele está falando, alguns vão olhar para você e não vão entender muito bem isso, né? Vão, né, achar que isso aí é mero problema de fé religiosa, né? Não vai, né, conseguir compreender, porque a compreensão de cada um ela está limitada ao seu saber, é aquilo que ela entende, né? Então é isso que o Emmanuel está colocando para gente. Aí ele fala, né, todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar as questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença, né? Então ele está falando aqui daquilo que é transitório, efêmero, né? Então fazer psiquismo por alguns dias, né, ele está falando daquilo que, né, que tem fim, né, que acaba, né? E solucionar questões para a vida eterna, ou seja, se eu busco, né, aquilo que é eterno, aquilo que, né, que vai realmente me trazer uma felicidade plena, é diferente, né, de eu buscar aquilo que é transitório. Então ele fala, há sempre uma diferença, né, considerável, né? Então que talvez o ponto principal seria esse, né, da gente focar naquilo que é eterno, daquilo que é, né, essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, né? E isso vem com o entendimento, né? Quanto mais a gente compreende, mais a gente, né, consegue colocar isso em prática, né? Bom, é isso. Fica aí as reflexões, né, para a noite ou para o dia, né, dependendo de quem está vendo o vídeo aí no outro horário. Muita paz a todos, né, e que Jesus nos abençoe.